Aê, tá quem tava vazando o som aqui agora era eu, viu, Michel? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós hoje vamos iniciar, vou fazer até diferente aqui para ficar melhor, pessoal. Vocês já podem ir pegando aí o seu livro, caso você queira nos acompanhar. Então, nós vamos iniciar nós estamos na parte primeira das causas primárias, vamos iniciar o capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Antes de iniciarmos, vamos fazer aquele pedido de sempre, para que vocês se inscrevam em nossos canais, que é o Kardec Tube, do Michel, o canal Espiritismo em Kardec, do Eric, e o Estudar Kardec, que é o canal que eu administro. Então, a inscrição de vocês, a divulgação, comentar, compartilhar, auxilia bastante para que a gente consiga levar nossos estudos mais longe. Hoje, possivelmente, não teremos a presença do Eric, porque ele surgiu um compromisso, mas ele vai fazer uma forcinha, talvez, conseguir entrar. Mas, estou aqui ao meu lado, estou do meu lado aqui, o meu amigo lá do Rio Grande do Sul, Michel Macedo. Boa noite, obrigado, Michel, mais uma vez. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso 15º estudo. A gente não percebe, mas já está no estudo 15, né? São 15 semanas, já vai passando muito rápido. Nós concluímos o primeiro capítulo da primeira parte do Livro dos Espíritos, sobre Deus. Hoje já vamos estrear o capítulo 2 da primeira parte e iniciar o item 17. Vamos estudar toda a obra, são 1018 itens, estamos no 17, mas aos poucos a gente vai andando aí. Espero que todos consigam entender, que ajude e que participem, né? Trazendo questões, trazendo citações. A gente tem um público aí que conhece bastante, ajuda às vezes quando a memória falha, o pessoal nos ajuda também. Então sejam bem-vindos, que a gente tenha um bom estudo. É isso aí. E também, né, o Michel citou sobre a questão, sobre as perguntas, que nós vamos estudar pergunta a pergunta, as sub-perguntas. Lembrando que nós já temos na nossa playlist a introdução ao estudo da doutrina espírita, todos os itens estão lá, os 17 itens, e o prolegômenos, que foi aqui trabalhado pelo Michel. E depois, claro, quando, né, ao término, chegando lá na última questão, a gente ainda tem as conclusões de Kardec, que são bem extensas também. Então, nós temos um estudo aí, pelo menos, Michel, eu vou falar por baixo aqui, uns 5 anos para lá, seguramente, viu? Né? Mas, muito bom. Michel, você quer fazer alguma consideração, alguma introdução, ou já quer ir direto ao compartilhamento? Eu posso fazer, mas já pode colocar a questão na tela que eu já emendo. Hoje está só nós dois, a gente vai ter mais tempo para falar. Como eu sou tagarela, eu hoje vou falar mais. O pessoal vai ter que me aguentar. Então, lembrando, o Livro dos Espíritos, claro, a maioria sabe, mas se tiver alguém aqui novo, o Livro dos Espíritos tem 4 partes. A gente está na primeira parte, né? A primeira parte tem 4 capítulos. E a gente está iniciando hoje o segundo. Aqueles que estão acompanhando desde o início vão lembrar que antes de iniciar a questão 1, eu fiz uma mini palestra ali, fazendo alguns tópicos sobre o que a gente estudaria, né? Então é sempre bom relembrar o que a gente viu lá para ter uma ideia do que está acontecendo aí no nosso estudo. Eu havia comentado com todos que a primeira parte do Livro dos Espíritos ela é muito especial, porque é aonde Kardec vai escolher o objeto de estudo do Espiritismo. Então, a partir da parte 1, ele mostra para nós o caminho que ele percorreu até chegar no espírito em si, que é o objeto de estudo do Espiritismo. Mas até chegar nesse objeto de estudo, que é o foco principal do Espiritismo,
ele passou também por outros assuntos, né? E tem uma lógica muito simples por trás disso. Imagina que a gente descobre um mundo novo de seres inteligentes, descobre que esse mundo novo de seres inteligentes que a gente pode se comunicar são as almas dos que viveram na Terra e continuaram vivendo após a morte do corpo. Então, a partir dessa informação, eu faço o seguinte raciocínio: bom, então os grandes pensadores da humanidade continuam vivos. Então eu posso evocá-los, conversar com eles, e eu posso perguntar sobre todo o conhecimento humano para eles. É natural de um grande pensador como Kardec, se eu tenho uma forma de me comunicar com um mundo novo, e esse mundo novo é composto por grandes almas, é natural que então eu tenha a ideia de conversar com eles e saber a opinião deles sobre os mais diferentes assuntos. Então, o que Kardec faz? Ele vai perguntar sobre tudo de maneira geral, sobre todas as grandes questões do universo. E por isso que ele começa. Claro que aí ele organiza isso de uma maneira didática, que é para ficar mais fácil o nosso entendimento, uma maneira lógica, né? Então ele apresenta no Livro dos Espíritos Deus, que é um dos assuntos que ele tratou, e a gente já viu que sobre Deus os espíritos deram um conhecimento, mas ao mesmo tempo mostraram as limitações. Então, Kardec, não é por acaso que quando os espíritos afirmam que chegaram no limite das informações que eles poderiam dar sobre Deus, Kardec encerra o capítulo. Kardec, ele leva a sério o que os espíritos disseram, né? Os espíritos dizem, olha, não vades além. Ele então encerra o capítulo, ele não vai além. Porque ele percebe que toda vez que eu tento ir além, eu fico patinando e não adquiro conhecimento novo. Eu entro em contradições. Bom, então não adianta. Aí ele vai mudar de assunto. Agora a gente vai ver, nesse capítulo 2, que ele vai continuar fazendo isso. Ele vai tratar de assuntos gerais e a gente vai ver acontecer a mesma coisa. Os espíritos vão delimitando, 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 até que chega no assunto principal, e aí sim, desse assunto principal em diante, ele desenvolve todo o restante da obra e as demais obras que vieram depois. Então, mostrando que esse é o objeto de estudo do Espiritismo. A gente vai ver que nem tudo o que está nas obras é assunto espírita. Às vezes as pessoas confundem. As pessoas acham que porque foi tratado numa obra espírita ou foi tratado por espíritos, que tudo é opinião do espiritismo. A gente vai ver que não é bem assim. Então, feita essa pequena introdução, a gente vai agora, vejam, o nome do capítulo é dos elementos gerais do universo. Então, Kardec faz como isso os filósofos já faziam, né? Ele não está inventando algo novo. Divide o universo em partes para tentar estudar ele, né? É uma maneira que todo bom filósofo faz. Ele pega alguma coisa, divide em partes grandes e tenta primeiro analisar essas grandes partes e depois entra nos detalhes, que é uma maneira de organizar o pensamento. Kardec fez a mesma coisa, ele divide o universo em três partes: Deus, Espírito e Matéria. Então, se eu pegar tudo que há, eu ou é Deus, ou é Espírito, ou é matéria. Ele já viu sobre Deus, agora a gente vai ver que ele vai tratar da matéria e do Espírito, né? E aí esse capítulo 2 é dividido em 4 assuntos, né? Sub-assuntos dentro dele, que é o conhecimento do princípio das coisas, Espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. Até, só para deixar um registro importante aqui no estudo, ali eu tenho que ver até no original em francês, mas tá a tradução, eu acho que foi traduzida errado ali, até no Kardecpedia eu tenho que avisar eles lá para corrigir, porque tá espírito com E maiúscula ali mas não é. Eu tenho que ver se no francês depois eu dou uma olhada se no francês também tá com E maiúsculo, mas eu acredito que não deve estar. Mas isso é detalhe, só para constar. Então, primeiro assunto, conhecimento do princípio das coisas.
O item 17, pergunta Kardec. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Olha que pergunta. Kardec, ele não poupa na pergunta, né? O Kardec, ele não economiza. Se é para perguntar, então ele vai a fundo mesmo. E aí os espíritos já respondem, lembrando a todos, quando está entre aspas na obra, são os espíritos, né? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Eu vou ler a 18 também, porque elas estão linkadas, tá? E aí ele diz, bom, 18. Penetrará o homem o dia, o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Aí os espíritos respondem, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Por que eu fiz questão de ler junto a 18? Porque quem tem a memória boa, quem tem a memória fresca, aí, fresquinha dos últimos estudos, vai perceber uma coincidência na fala dos espíritos nessas questões muito parecidas com questões anteriores. Kardec quer saber se o homem, lá no início, né, na 17, ele pode conhecer o princípio das coisas. Algo muito importante para quem for estudar o livro dos Espíritos. Muito importante, gravem isso quem estiver estudando. Aqui o Kardec está falando do homem. Então é o espírito encarnado, no nosso contexto de encarnado mesmo. Às vezes, quando ele pergunta, o espírito pode, aí ele está falando num sentido mais abrangente. Aqui ele quer saber realmente se aqui, no estado de encarnado, o homem pode conhecer o princípio das coisas. Então ele fala o homem, né? Se ele pode conhecer. E os espíritos eles já são taxativos de início, né? Não. Muito parecida com a questão 13 que a gente viu lá sobre Deus, quando o Kardec pergunta: pode o homem conhecer a natureza íntima de Deus? Nota que as duas perguntas, Kardec quer saber se a gente tem a capacidade de conhecer algo. Na 13 o algo é a natureza íntima de Deus, e na 17 é o princípio das coisas. Mas nota que interessante esse jeito de Kardec perguntar. Nas duas ele quer saber se eu posso conhecer, se eu tenho essa capacidade de conhecer. Claro que se os espíritos dissessem sim, evidentemente que Kardec, muito, muito lógico, muito inteligente, perguntaria, bom, como então? Ele ia perguntar o como. Se eu posso conhecer a natureza íntima de Deus, eu posso conhecer o princípio das coisas, então como? Mas nas duas questões, os espíritos respondem não. Nas duas eles respondem não. Por que isso é importante da gente salientar? Porque há várias, eu já havia comentado isso lá, né? E aqui vocês estão vendo um outro exemplo. Há várias perguntas que os espíritos dizem que a gente não tem como conhecer por agora. E isso é muito importante porque isso mostra o limite da teoria espírita. A teoria espírita ela mostra um limite. Portanto, ela não se coloca na posição de que vai responder tudo. Isso é muito importante. Então, há questões que os espíritos dizem, não podeis saber. A natureza íntima de Deus foi um exemplo, e o princípio das coisas vai ser outro. Portanto, em espiritismo, eu não posso tentar fazer questões e usar os espíritos para isso, para tentar entender o princípio das coisas. Que já vai ficar mais claro o que é esse princípio das coisas, né? Mas é óbvio que é exatamente como é que as coisas surgem no universo, o princípio do surgimento das coisas do universo. Os espíritos já deixaram a informação, não podeis. Então, eu não posso, qualquer teoria que surgir, seja de um espírito, seja de um
palestrante, seja de um escritor, tentando resolver o problema, eu já sei, pela informação dos espíritos, que não é possível. Então, isso é muito importante. A gente vai ter que aprender. Aliás, se um dia algum estudioso quiser fazer essa pesquisa, ela é muito interessante e contribui muito para o estudioso espírita. A gente pode estudar todas as 23 obras de Kardec e separar tudo que os espíritos disseram que a gente não pode conhecer. É um trabalho interessante de pesquisa que está em aberto. Aqui a gente já viu, no iniciozinho do Livro dos Espíritos, a gente viu dois pontos. A natureza íntima de Deus, a gente não pode, e o princípio das coisas. E, além de dizer não para as duas coisas, tem outra coisa interessante. Eles dão a mesma solução para o problema. Lá na 13 eles dizem que não é possível porque falta um sentido. E aqui na 18 eles dizem que não é possível porque a gente ainda não tem a faculdade que necessita para entender. Nas duas eles respondem. O espírito, ao ir se depurando, evoluindo, ele vai desenvolver uma nova faculdade. E com essa nova faculdade eu vou poder resolver essas questões. Da natureza íntima de Deus, o princípio das coisas. Como eu não tenho essa faculdade, não adianta eu usar a faculdade que eu tenho para tentar entender algo que só outra faculdade vai me dar a resposta. As faculdades são irredutíveis em filosofia. O que é isso? Nenhuma pode substituir a outra. Nenhuma faculdade pode substituir a outra. E a gente tem os exemplos dos nossos sentidos físicos. Eu não consigo, com a audição, fazer o que eu faço com a visão. Uma não consegue dar conta da outra. Uma não consegue substituir a outra. Eu não consigo, por exemplo, explicar para um cego de nascença, por exemplo, o que é a cor. O que é o vermelho, o que é o azul. Mesmo que eu use as outras faculdades dele, que ele ainda tem, os sentidos, eu não consigo, através da audição, explicar o que é uma cor, o que é a luz. Percebe como uma não consegue resolver o problema da outra. Então, eles estão dizendo, a gente não tem essa faculdade. Então, a gente não pode saber nem o princípio das coisas e nem a natureza íntima de Deus. Claro que a gente já sabe, porque a gente vem estudando junto, que essa faculdade, que Kardec vai explicar sobre essa faculdade lá na Gênese, a gente já mostrou, que essa faculdade eu adquiro quando me torno espírito puro. Então não adianta perder tempo tentando resolver questões, porque eu não tenho a faculdade. A gente falou também no estudo passado que o filósofo, ele não tinha essa informação de que ele só iria saber a resposta com uma faculdade nova. Como ele não tinha essa informação que só o Espiritismo trouxe, ele usava a faculdade que ele tem para ficar tentando resolver o problema. E por isso que ele nunca conseguia resolver. Por isso que a gente vai ver que toda a história da filosofia, as questões do princípio das coisas e da natureza íntima de Deus sempre ficarem abertos. Por quê? Porque a gente vai usar a faculdade da razão, mas a razão é insuficiente para compreender essas questões. Então, o Espiritismo contribuiu, como na história da filosofia, mostrando para o filósofo que ele não consegue resolver justamente porque lhe falta uma faculdade. Então, ele deve se concentrar em outros problemas que não esse. E se ele, por acaso, se recusar a fazer isso e insistir, ele vai sempre entrar em contradições. Ele não vai conseguir solucionar o problema. Daqui a pouco, provavelmente no próximo estudo, a gente vai ter um exemplo disso. Talvez as pessoas estejam curiosas, mas por que eu não posso insistir, tentar usar a faculdade que eu tenho e resolver?
A gente vai ter um exemplo na prática, quando a gente entrar na questão 21, que provavelmente não vai ser hoje. A 21 vai ser o exemplo disso. Mesmo que eu quisesse ignorar o que os espíritos estão dizendo e tentar usar da nossa capacidade para tentar resolver, a gente vai ver na contradição que a gente entra. Então, Kardec também dá o exemplo que é para a gente entender bem, na prática, o que isso quer dizer. Então, quando os espíritos dizem não podeis, não podemos mesmo. Não podemos mesmo. Mas claro que esse não podeis, ele é temporário. Óbvio que um dia, como a questão 18 mostra, quando a gente chegar no estágio de espírito puro, a gente vai saber. Mas, por enquanto, não, a gente tem que focar em outra coisa. Tá? Então, isso é muito importante. E por último, antes de eu passar para o Lauro, só volta na 17, faz favor, Lauro, que eu quero mostrar uma coisa que também é importante. Na resposta, tem uma frase, uma parte da resposta que diz assim, ó, Deus não permite. Isso também é muito importante que todos que estão estudando a obra espírita e que estão aqui estudando conosco gravem. A gente vai ver daqui em diante, em todas as obras de Kardec, mas como a gente está no Livro dos Espíritos, a gente vai ver muito isso no Livro dos Espíritos. Kardec e os Espíritos vão usar muito essas expressões. Deus não permite, Deus permite, Deus faz, Deus não faz, Deus quer, Deus não quer. Ele vai usar muito essas expressões. Mas por que Kardec usa essas expressões e como é que a gente tem que entender elas? Kardec usa essas expressões porque ele quer que a gente tenha um novo entendimento sobre Deus. Que a gente interprete essas frases de uma nova maneira. Porque no decorrer da filosofia e das religiões, a gente se acostumou com essas frases, né? Deus quis, Deus fez. E como é que a gente interpretava isso nas religiões tradicionais ou na filosofia de muitas religiões? Interpretava como um ser, um senhorzinho de barba branca, como se fosse uma pessoa. Quando a gente diz Deus não permite, é como se esse serzinho estivesse lá num lugar, num trono, e de lá ele ordenasse com a voz, geralmente uma voz muito grave, não permito que vocês façam. Então a gente acostumou a imaginar Deus assim. Curiosamente, a gente vai ver que nas obras de Kardec, ele usa esses termos e insiste neles, mas ele quer dar um novo entendimento. Então ele quer dar uma nova interpretação para esses conceitos, ele não bota fora os conceitos, ele simplesmente dá um novo olhar, uma nova interpretação. Então, quando a gente vê essas frases, Deus não permite ou Deus permite, aqui a gente tem que entender como sinônimo de leis naturais. As próprias leis de Deus, naturalmente, permitem ou não permitem alguma coisa. Vou dar um exemplo, para clarear o que isso quer dizer. Por exemplo, quando eu digo assim, quando eu digo Deus não permite que ao homem tudo seja revelado, não é que a gente possa descobrir a resposta, mas Deus vai lá escondidinho, pega lá alguma coisa e esconde da gente a resposta. Significa aqui que o homem não tem a capacidade ainda de entender o princípio das coisas. Esse não ter a capacidade, então o homem não pode conhecer o princípio das coisas porque justamente ele não tem capacidade, não é uma proibição religiosa no sentido, não, vocês não podem saber. Mas a resposta está lá. Se eu burlasse essa proibição, eu ia lá e pegava. Não, mas não é nesse sentido. Quando ele diz Deus não permite ou a gente não pode mesmo. Mesmo usando o que a gente tem, a gente não consegue. É a mesma coisa que eu dizer, falta a capacidade. Então é algo natural. Da mesma forma que eu digo assim, ó,
não é possível a gente voar, a não ser que seja através de algum aparelho, um avião, um helicóptero. Mas imagina a gente, o homem, o ser humano, a gente consegue voar? Não. É permitido ao homem voar? Não. Mas esse é permitido no sentido ele tem a capacidade natural de voar, caso ele se esforçasse, quisesse, não. É uma limitação natural do nosso corpo. É nesse mesmo sentido que ele está dizendo aqui, Deus não permite. É uma limitação natural do homem, que ainda é um espírito imperfeito, que ele não tem a capacidade para conhecer o princípio das coisas. Então é nesse sentido que a gente tem que interpretar Deus não permite. Vai ser sempre assim. A gente vai ver mais vezes essa frase e aí a gente vai dar mais uma pincelada nela para ir clareando. Mas se acostumem, porque Kardec vai usar muito esses termos. E vai em outros, daqui a pouquinho, mais para frente, ele vai também explicar isso que eu estou dizendo. Que ele não vai eliminar as expressões religiosas. Ele vai dar uma nova interpretação. Isso é uma coisa muito interessante. Que nós vamos tratar com mais detalhe à medida que a gente for estudar isso. Que às vezes as pessoas, para criar uma teoria nova, elas tentam não usar termos antigos. Kardec, em alguns casos, ele usa os termos antigos, mas com um novo entendimento, um novo significado. Muito interessante isso. E há um porquê dele fazer isso, que vai ficar claro no decorrer do estudo. Porque um dos objetivos do Espiritismo é reinterpretar justamente os textos religiosos. Então, por isso que ele não elimina os textos religiosos. O que ele vai dizer é que o que houve na história foi uma má interpretação. Mas se eu faço a interpretação correta, não há nenhum problema nos textos. Então ele vai por esse caminho e não nega os textos. Ele só muda as interpretações. E claro que essas interpretações ele dá de uma maneira especial, que é de uma maneira científico-filosófica e não mais baseada numa autoridade religiosa. Mas dito isso, eu passo para o Lauro falar e para todos também que queiram participar. E você tocou num ponto importante, porque é muito comum pessoas, principalmente quem está iniciando no estudo e participam desses estudos que é feito um pouco meio de qualquer jeito, dizer assim, mas tá vendo? Deus castiga, Deus pune, tá falando aqui. Deus, né? A princípio, quem não aprofundar na teoria espírita acaba entendendo dessa forma assim, como se entende nas religiões. Quando você lê o que é o Espiritismo, naquele diálogo com o padre, Kardec ele vai explicar o conceito de purgatório segundo o Espiritismo. Então o Espiritismo, eu pessoalmente, eu não gosto muito do termo ressignificou a palavra, por exemplo, purgatório, castigo, recompensa, né? Eu prefiro o que você usou. Ele dá uma nova interpretação segundo a teoria espírita. Então, Kardec vai, né, explicar sobre a questão do purgatório segundo o Espiritismo. E isso, né, como você bem colocou, se nós lermos as obras de Kardec num todo, vamos encontrar sempre castigo, recompensa, punição, Deus que permite, o véu do esquecimento, quando, né, muitos não compreendem, e aí, Michel, quero tocar nesse ponto aqui, como nós estamos se detendo nesse assunto, muitos acham que véu do esquecimento é como se Deus colocasse algo na memória da alma, impedindo que ela pudesse recordar as suas vidas passadas. Michel, esse conceito aí que eu disse agora, está correto? Essa ideia? Sim, mas é exatamente esse o cuidado que a gente vai ter que ter. Quando a gente fala Deus fez ou Deus faz, é no sentido das leis naturais. Significa que naturalmente o corpo tem limitações que fazem com que toda a memória do espírito não se expresse. Então é sempre nesse sentido.
É sempre uma consequência natural das próprias leis de como funcionam as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo agora fora do Espiritismo para ajudar a entender. Por exemplo, há uma lei, a lei de gravidade. É uma das leis da natureza que pertence ao domínio material, físico. É uma lei. O que significa que é uma lei? Significa que é um fenômeno, um acontecimento que está na natureza. Não pertence a ninguém, nem foi inventado por ninguém. Então é uma lei da natureza. Então há uma atração para o centro, né, da Terra. Então, tudo aquilo que eu soltar vai ser atraído para o centro da Terra. Se eu não fizer nenhuma interferência nesse movimento, e uma interferência que tenha uma intensidade que interfira nessa força que puxa para o centro, a lei vai se cumprir. Então, dada a lei, ela ocorre naturalmente. Então, por exemplo, se eu pegar esse celular aqui, soltar ele vai cair. Mas não é que foi alguém ali correndo rapidinho e puxou o celular para baixo. Percebe? Não é? É uma lei natural, é uma lei que está na natureza. Ela faz parte da natureza. Dado que essa lei está na natureza, eu estou sujeito a sofrer os efeitos dela. A mesma coisa com relação às demais leis que o Espiritismo trouxe. São leis naturais. Então, automaticamente, a alma, quando entra no corpo material grosseiro como o nosso, o corpo não consegue expressar toda a memória do espírito. Por isso que quando a gente está no corpo, a gente não lembra de tudo. A gente não lembra do mundo espiritual, das existências anteriores, a gente não lembra. Mas não é que Deus foi lá, mexeu no nosso cérebro, fez alguma coisa que a gente imagina como um ser fazendo. Então, quando a gente diz assim, Deus quis que a gente esquecesse o passado, a gente tem que entender que através das leis naturais do universo, ao natural, ao adentrar um corpo, esse corpo, por ser mais grosseiro do que a alma, do que o espírito, ele não consegue manifestar toda a memória do espírito. Da mesma maneira que quando eu pulo, ao natural, eu sou atraído para baixo novamente. Então é nesse sentido que a gente tem que entender. Quando a gente fala Deus quis, né? Claro que essa expressão é para mostrar que tudo está submetido às leis de Deus. Inclusive por exemplo, a nossa capacidade de conhecer algo. Se eu não desenvolvi ainda essa habilidade, essa faculdade nova, eu não consigo conhecer o princípio das coisas. Mas eu posso dizer Deus não permite, porque são as suas próprias leis naturais que, que estabelecem isso. Então a gente diz, dados as causas, eu tenho os efeitos. Então, enquanto eu não mudo as causas, eu tenho sempre os mesmos efeitos. Eu não tenho a faculdade nova, eu tenho sempre o mesmo efeito. Eu não consigo entender o princípio das coisas. São as leis de Deus agindo. Então, é Deus agindo através das suas leis. É nesse sentido que ele quer que a gente entenda. Mas à medida que as questões forem vindo, a gente vai dando mais exemplos, mais exemplos, mais exemplos, mais exemplos. E aí vai ficar mais claro, a gente vai se acostumar com essa nova linguagem, é uma questão de costume também, né? Exatamente. E só para fechar, para corroborar com isso que você falou, né? Aqui quando nós estudarmos as questões aí relacionadas a, por exemplo, o mundo superior ao nosso, onde os corpos, segundo os espíritos, são mais etéreos, os espíritos encarnados lá vivem como os nossos sonâmbulos e lúcidos aqui. Eles têm uma interação quase que mais permanente com o mundo espiritual, ao passo que aqui, né, a coisa não se dá tanto assim. Mas eu te devolvo aí, Michel. É isso, não, e isso é interessante, porque se a gente parar para refletir com mais calma, a gente já tem exemplos
analogias que a gente pode fazer que fica claro para as pessoas entenderem. Vou citar um exemplo. Para quem entende aí um pouco de programa de computador. Se eu tenho um arquivo, imagina que eu faço eu digito algum texto no Word atual, no Microsoft Word. Eu digito lá um texto, eu crio imagens lá, alguma coisa assim. Se eu for tentar abrir esse arquivo, que eu fiz, por exemplo, no Word 2024, nem sei se está no 2024, mas só um exemplo. Se eu criar um arquivo no Word 2024 e tentar abrir ele num outro computador que só tenha o Word 2007, quem já fez essa experiência, a gente vai ver que várias coisas que rodavam lá no Word 24 e apareciam no arquivo, no 2007 não vai aparecer tudo. O 2007 ele não consegue ler e codificar todos os elementos de algo que foi feito num Word que veio depois. Já o oposto já não é verdadeiro. Se eu pegar um arquivo do Word 2007 e abrir no 24, o 24 vai ler tudo. Então aquele que é mais avançado consegue dar conta do que é mais antigo, mas o mais antigo não consegue dar conta do que é mais avançado. Então, por que claro que é uma analogia, mas por que a gente já consegue logicamente entender? A alma, ao adentrar no corpo, ela é como se fosse algo do Word 2024 entrando no 2007. O corpo é muito grosseiro e a alma não consegue expressar totalmente o que ela é. Então, a gente não lembra do passado, a gente não lembra do mundo espiritual. Por isso, inclusive, que a gente duvida que possa existir vida após a morte, porque a gente não lembra. Mas claro que a gente vai ver que essa não lembrança, esse esquecimento, ela é temporária e ela tem um objetivo. Porque Deus não poderia criar leis que não tivessem objetivo. A gente vai ver que esse esquecimento existe na fase do espírito inferior, que ele esquece justamente para ele poder recomeçar uma nova existência e corrigir os erros do passado. Porque se ele nunca recomeçasse num contexto de esquecimento, seria muito mais difícil ele, ele se refazer, ele se reconstituir. Imagina, vamos pegar um exemplo aí de uma pessoa que fez atrocidades. Ela seria sempre mal vista, sempre atacada, julgada, e ela nunca teria uma chance de reabilitação, porque a gente sempre lembraria. Agora, com o esquecimento, a gente tem uma família amorosa que recebe um espírito desse como filho e cria com maior amor e carinho, possibilitando que ele tenha uma chance de se reabilitar. Imagina se não houvesse esquecimento, esses pais lembrariam, olha, esse nosso filho aqui foi um espírito que em outra existência foi um assassino. Então, o esquecimento tem uma utilidade num mundo como o nosso. Tanto que quando essa utilidade não precisa mais, nos outros mundos, os espíritos lembram do passado. Então, mostra essa sabedoria divina e como isso logicamente é possível, né? Como a gente consegue entender. Então, a doutrina espírita ela é muito bela no seu conjunto, né? Na sua engrenagem de raciocínios, uma coisa vai clareando a outra e vai fazendo sentido. Como essa questão do princípio das coisas. A gente não consegue entender, a gente vai ver que a gente tem uma dificuldade de entender o princípio das coisas, como que a alma foi criada, como que o universo surgiu. Percebam que são dificuldades que estão aí na história do pensamento humano e na própria história da ciência. A ciência, ela tenta... O que é a ciência? A ciência, ela está tentando entender. Até hoje, como é que começou a vida? É muito complexo. Quem estuda isso, ou quem conhece isso, quem vê documentários sobre isso, é muito difícil hoje, com todo o avanço da ciência, tentar explicar como que a vida orgânica se deu. Então, tanto que se busca até hoje explicações. Claro que à medida que o tempo vai passando, as respostas vão vindo, né? Justamente mostrando esse véu que vai se levantando, né? Que é uma metáfora, no sentido que a gente vai
descobrindo a resposta das coisas. Uma coisa vai... Mas leva tempo, por isso que é um processo, né? Da mesma maneira que a ciência é assim, nós somos assim. O Espiritismo ele vem dar uma contribuição, mas a contribuição do Espiritismo não é que o Espiritismo não vai responder essas questões. A gente vai ver isso, mas é curioso que Kardec perguntou. Como é que a gente vai saber que o Espiritismo não responde? Porque Kardec vai perguntar para os Espíritos sobre o princípio das coisas. Aqui eles disseram que não é possível, mas Kardec vai tentar adquirir a resposta. E daí a gente vai ver que se confirma o que eles disseram. Não tem como. Eles não vão dar a resposta, porque a gente não consegue entender. A gente começa a entrar em contradição. Nós vamos ver isso já no próximo estudo. Não sei se tu quer colocar mais alguma coisa, se alguém está falando algo, se a gente já lê 19. Não, Michel, por enquanto tá tranquilo. Deixa eu ver aqui, surgiu mais um. Não, tá tranquilão. Tranquilão, é só participação mesmo aqui. Já quero agradecer a presença do pessoal. Pessoal, vão deixando aí as suas perguntas, seus comentários, aquilo que vocês não entenderam, enfim, participem do estudo aí. Vamos aproveitar aqui o momento do estudo. Michel. Isso aí, o pessoal tá quietinho. Quando quem está assistindo está quietinho, ou está entendendo tudo, ou não está entendendo nada. A gente não sabe. Mas vamos seguir. Vamos ver a 18, então. A 19, aliás. Tá, mais um passo. Aí a gente vê aqui o Kardec era muito inteligente nas perguntas, né? Porque a 19, ela é: não pode o homem, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Porque os espíritos disseram que a gente não tem como saber o princípio das coisas, né? Aí Kardec é muito lúcido. Não, mas peraí. Mas e a ciência? Se eu usar a ciência, eu não posso descobrir pelo menos alguns? Não seria um caminho para eu desvendar esses segredos? Então ele está querendo confrontar os espíritos para ver se realmente o que eles disseram que a gente não pode penetrar, se isso é verdadeiro. Porque ele lembrou agora da ciência, mas peraí. Eu, por mim mesmo, enquanto homem, indivíduo, não consigo. Mas e a ciência? Que é algo mais complexo e completo. A ciência ela é um conjunto de conhecimentos que o conjunto da sociedade desenvolveu para a gente descobrir isso das coisas. Então, por isso que a gente apela à ciência, porque ela tem uma capacidade, o homem desenvolveu algo que é como uma ferramenta de pesquisa para descobrir como é que as coisas funcionam. Então, pode ser que Kardec pensou mais ou menos assim: bom, o homem não pode saber individualmente, ele é limitado, ele tem a inteligência limitada, ele tem as faculdades limitadas, ele tem a razão limitada, mas e a ciência, que é um produto que é do homem, mas é mais sofisticado que o homem, no sentido de ferramenta de pesquisa? Será que através da ciência eu não consigo? E aí vem a resposta dos espíritos. A ciência lhe foi dada para ser o adiantamento de todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então é muito inteligente a resposta, porque ela mostra, sim, a ciência também contribui para descobrir, mas a ciência também tem os seus limites. A ciência também tem os seus limites, assim como o homem, na sua razão e nas suas faculdades, ele tem as suas limitações, a ciência também tem essas limitações. Mesmo que eu aplique a ciência, eu ainda assim não consigo adquirir todas as respostas. E, aliás, isso aqui é a própria ciência, não é uma informação que só os espíritos deram, a própria ciência sabe disso. O próprio cientista sabe disso, né? E não nega isso. Qualquer ciência, ela tem os seus limites. Por isso que a ciência progride, né? A ciência é muito assim, eu fico com aquilo que eu tenho de melhor no momento. Enquanto não surge algo melhor, eu fico com aquela teoria, eu fico aplicando aquela teoria. Ela não me dá todas as respostas, mas aquele pouco que ela me dá, eu já faço alguma coisa. Daqui a pouco vem um outro teórico, isso às vezes demora séculos, vem um outro teórico e traz uma nova descoberta, uma nova informação, a ciência avança mais.
Mas nota que hoje, mesmo com todo o avanço da ciência, e ali está mesmo com todo esse avanço da ciência em tecnologia, em teoria, e principalmente em tecnologia, né? A gente vai ver que os cientistas são unânimes em dizer que as grandes questões do pensamento humano permanecem em aberto. É muito difícil para a ciência explicar o princípio das coisas, até mesmo da vida orgânica, da vida material, e o espírito ela não trata. Ela nem estuda o espírito, porque a ciência que vai estudar o espírito vai ser o espiritismo. Então vejam que ela está nos seus limites. Qualquer ciência tem os seus limites. Então é que nem o espiritismo. A gente vai ver que o espiritismo ele é uma ciência que trata do espírito e dentro dessa ciência há os seus limites. A gente vai ver isso. Pontos que a ciência ainda não consegue responder. Mas isso não diminui em nada a grandiosidade e a utilidade da ciência. A mesma coisa do espiritismo. Não é porque o espiritismo não responde tudo que ele não é revolucionário e ele não é útil. Ele é extremamente útil, mas ele não responde tudo. Embora os palestrantes espíritas respondam tudo, o espiritismo não responde tudo. A gente tem aí uma série de figurões do movimento espírita que tudo eles respondem. Bom, mas aí não é o espiritismo, né? São respostas que eles inventam e que as pessoas acreditam porque gostam do palestrante, mas do ponto de vista teórico, a resposta não tem valor, porque lembra bem, responder de qualquer maneira, qualquer um pode responder. Eu posso inventar resposta para qualquer coisa. Eu posso afirmar qualquer coisa. E eu sempre vou ter alguém que vai me seguir, que vai acreditar em mim e que vai comprar as minhas obras. Agora, a ciência ela é diferente porque não é uma simples opinião, né? Quando a ciência afirma algo, para ela chegar nessa afirmação, teve anos de pesquisa, de teste, de teoria, de teóricos. Para ela fazer uma afirmaçãozinha, eu preciso de muito tempo. Estudo e pesquisa. Então, é uma resposta especial que a ciência dá. Ela é limitada, mas aquilo que ela afirma é baseado em critérios muito bem estabelecidos. Então, às vezes, surge alguém que dá uma resposta que a ciência não dá, as pessoas erroneamente julgam que quem deu a resposta é melhor do que quem não deu. Muito cuidado. Porque se a resposta que aquela pessoa está dando, ela não é baseada em critérios e fatos, é melhor eu ficar sem a resposta do que ter uma resposta falsa. E isso é, hoje em dia, uma doença que tomou conta da nossa sociedade, que a gente é apaixonado por quem dá respostas. Se surge alguém que diz não sei, não sabemos, a gente menospreza. E aí a gente cai na lábia de charlatões, de falsos cientistas, falsos filósofos, falsos religiosos, falso conhecimento. Hoje, quando a gente abre as redes sociais, tem teoria para tudo. Mas aí o valor dessa teoria, o valor que é o como ela é construída, são poucos. São poucos. Então hoje, se a gente abrir, o Lauro sabe que de vez em quando lá no WhatsApp a gente troca vídeos aí de podcasts espíritas, o que os espíritas estão dizendo. Uma loucura criativa que a outra. Uma loucura mais criativa que a outra. Cada palestrante novo vem e fala uma loucura diferente. E são seguidos. E são idolatrados. E vendem. E são curtidos. E tem visualização. Demonstrando que a sociedade como um todo, ela é muito ingênua, né? Ela acredita em qualquer coisa. E aí, quem conhece um pouco mais de filosofia, ciência, quem está estudando mais a fundo, no caso, o espiritismo, nas aulas de Kardec, fica, meu Deus, a pessoa devia estar numa clínica psiquiátrica se tratando.
e ela está comandando e dando pitaco na vida alheia como se fosse guru, mestre. E a pessoa fala loucuras. A gente não é só a minha rede social que me mostra esses vídeos, de vocês devem mostrar também, né? É muita loucura. Então a gente tem que aprender isso. A pessoa pode me dizer qualquer coisa, tá? Mas baseado em que você está dizendo isso? Qual é a teoria? Qual é a pesquisa? Qual é a fonte? Qual é o método? A gente devia exigir isso. Então tem muitas pessoas, para concluir essa minha fala, que procuram, por exemplo, o Kardec Tube e me falam barbaridades em questão de teoria, propostas que surgem aí. Inclusive, essas propostas criticam Kardec, colocam Kardec como ultrapassado. Não, Kardec foi só quem iniciou. Kardec, não podemos ficar só em Kardec, a gente tem que ter a mente aberta, né? A gente vai ver o que os mente aberta estão falando. Eu digo, meu Deus do céu, deixa eu ficar com o ultrapassado Kardec, que ele tem muito mais consistência, porque ele apresenta fatos e argumentos. Porque afirmações eu posso afirmar qualquer coisa. Né? Lauro? Não, isso é verdade, e de levar em consideração, pessoal, nós estamos falando de ciência espírita, então, se estamos falando de ciência espírita, precisa de estudo, como o próprio Kardec vai repetir inúmeras vezes, perseverante, sério, perseverante, com calma, né, com muita atenção. Bom, então, esse é o primeiro ponto. E é muito fácil pensar o seguinte, bom, se é uma ciência, como toda ciência precisa estudar, imagine eu, Laura, que não sei nada de química. Aí eu vou discutir com alguém sobre química, ou biologia, ou o que quiser, sem nenhum conhecimento. Quem me ouvir vai dizer assim, bom, o que o Laura está falando é só a opinião dele. Porque ele nem estuda química, ele não sabe como é que está, né? Uma pessoa que, bem sensata. Dentro desse exemplo, é a mesma coisa com o espiritismo. Você pega uma obra, um romance mediúnico, onde o espírito dá a opinião dele, que é a opinião. Ah, mas ele é espírito. O próprio Kardec vai dizer que não é porque se tornou espírito, né, desencarnado, que ele adquiriu todo o conhecimento, toda a moralidade, longe disso. Então, e isso vale, é regra para tudo. Para tudo. O mal, Michel, está, principalmente isso no brasileiro, muito novo movimento espírita brasileiro, é não querer estudar. Né? E aí a gente fica, como você citou, aquele videozinho que foi compartilhado por você, aquelas coisas absurdas que muitos do movimento espírita compram a ideia e saem divulgando. E ainda vai dizer que aquele é espiritismo. Né? Passo para você, Michel. É isso aí. Hoje a gente está vivendo um momento de relativização da verdade, né? A primeira coisa que essas pessoas fazem é relativizar a verdade, né? E isso, do ponto de vista filosófico, é de uma tolice, de uma bobagem tremenda. O conceito de verdadeiro e falso, eu dizer que ele não é possível ser estabelecido. Mas a primeira coisa que essas pessoas fazem, elas relatam, não, é a minha verdade, a verdade é relativa. Isso aí, do ponto de vista filosófico, é uma bobagem. Só para as pessoas que entenderem, quando eu digo que a verdade é relativa, isso é de uma contradição, é uma contradição lógica. Porque se eu digo que a verdade é relativa, significa que a verdade dessa frase é relativa, portanto, ela não é verdadeira. Então, dizer que a verdade é relativo, percebe? Então, a pessoa que fala essas coisas, ela desconhece o básico de princípios filosóficos, né? Que os bons filósofos sabem que não é assim que funciona esse papo, que hoje, qualquer lugar, quando a gente vai discutir qualquer ideia, a pessoa se defende, não, mas é a minha verdade, onde está a tolerância, meu Deus, isso é fanatismo, está atacando, a pessoa mesmo, ela já se protege, só que isso é uma tolice, porque é não saber separar, isso em filosofia se chama confusão de ordem, confusão de ordem é quando eu tento aplicar algo para um ponto que não se enquadra naquele ponto. Então, para dar um exemplo que os professores de filosofia brincam, que é o seguinte, é como se eu tentasse dizer qual é a cor do número 2.
Olha que frase maluca. Qual é a cor do número 2? Veja que uma coisa não se encaixa na outra. Eu não consigo estabelecer propriedade de cor para um número. Então, confusão de ordem é isso. Então, eu uso, por exemplo, quando alguém critica alguma tese minha, eu digo assim, mas onde está a tolerância? Mas tolerância não é isso. Tolerância não é. Imagina se, em nome da tolerância, a gente não discutisse ideias. O que aconteceria com a humanidade? A gente voltaria para o estado primitivo em um mês. É justamente porque a gente tem rigor teórico que as coisas são possíveis. Mas eu brinco o seguinte: você quer relativizar o conhecimento, então relativiza o conhecimento da engenharia da sua casa. Isso é uma brincadeira que a gente faz. A pessoa que acha que a verdade é relativa, bom, então quando o arquiteto e o engenheiro estiverem fazendo a sua casa, relativiza o conhecimento dele para ver o que vai acontecer com a tua casa. Quando você estiver morando dentro, ela vai desabar. Então, se eu não tivesse noção de verdadeiro e de falso, não existiria teoria, não existiria filosofia, não existiria ciência. Então, isso é uma bobagem. Só que essas pessoas que falam isso e que ganham fama falando essas bobagens, elas não enfrentam os bons pensadores, os bons filósofos. Elas se escondem, porque se elas forem para um debate acadêmico, filosófico, elas vão ser desmascaradas, mostrando as incoerências do que elas estão afirmando, né? O Luciano aqui, ele colocou um comentário, né? Muito se fala que as novas descobertas são missão dos espíritos evoluídos. Porém, se assim fosse, aonde estaria o progresso dos espíritos inferiores? Esse é um tema que eu vou tratar, e que eu tenho preparado, que eu vou tratar lá no projeto do nosso Lar Segundo o Espiritismo. Eu vou mostrar como isso o problema. Como é o que acontece hoje em dia? Quando vem um espírito e diz algo que contraria Kardec, a primeira coisa que a pessoa que defende esse espírito novo diz não, mas é uma evolução de Kardec, é que Kardec não disse tudo. É básico. Quando a gente, por exemplo, quando a gente critica a obra Nosso Lar, um dos primeiros, entre aspas, argumentos que muitos colocam, não, mas Kardec não disse tudo, ele disse que a ciência iria evoluir. Onde que as pessoas, qual é o problemão das pessoas que afirmam isso, que elas enfrentam, é o seguinte: bom, é verdade que Kardec disse que a teoria poderia evoluir, mas como que ela iria evoluir? Me diga como. Porque se vem uma proposta nova, como é que eu faço para saber se essa teoria nova ela é ou não é uma evolução da teoria antiga? Nota, eu tenho que ter o como. Se tu não me disser o como, não adianta tu me afirmar. Não, essa aqui é uma teoria nova, ó. Ela veio evoluir Kardec. Como? Qual o critério? A pessoa não sabe. Exatamente. Qual fundamento foi usado ali para essa teoria, né? Não sabe. Então, é muito bem lembrado pelo Luciano ali. Bom, da minha parte, a gente deixa, viu, Lauro, para ler o comentário da 19 de Kardec e o item 20 na próxima, para a gente não precisar apressar, que também é bem rico. E aí, Perfeito. Da minha parte aqui, eu já quero agradecer ao Lauro, em primeiro lugar, e a todos que participaram, assistiram, comentaram. E aí, segunda que vem, a gente continua. Que todos tenham aí uma excelente semana. É isso aí, pessoal. Michel, muito obrigado. Obrigado pela participação aí, o pessoal que nos cumprimentou, o Luciano pelo comentário, muito rico, por sinal. E caso fique aí alguma dúvida, suspensa aí, pessoal, ao término desse vídeo, abaixo da descrição, vá lá nos comentários, deixe lá os seus comentários, as suas perguntas, aquilo que você não entendeu, não concordou, que na semana que vem a gente apresenta aqui para o Michel e o Eric, com certeza ele vai estar presente, e aí, né, nós podemos aí tentar clarear, explicar, estudar. O intuito é, quanto mais a gente conseguir compreender, melhor, né? Então, isso é sempre importante ressaltar. E quero lembrar que amanhã às 18 horas nós temos o nosso estudo da Revista Espírita. Estamos no ano de 1858, no mês de março, tá bom, pessoal? Então, também fica o convite aí para que vocês venham participar conosco. Mais uma vez, então, uma boa noite, Michel, boa noite para você, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, até lá!